Hoje nós vamos fazer um estudo feito por um teólogo americano que passou para a pastora Márcia, e a pastora Márcia passou para mim, e eu fui orar e Deus não era um estudo para ser dado para a igreja, pelo menos não por enquanto, mas eu fui orar e o Senhor revelou algumas questões e ministrou que isso deveria ser passado para a igreja. Talvez seja um estudo um pouco denso. Gente, eu estou demais, né? Escolhendo as palavras adequadas agora. Talvez seja um estudo um pouco denso para quem está começando, mas aí os cuidadores que estão cuidando das ovelhas mais novas vão explicar. Os meninos do louvor acabaram de cantar O Nosso General é Cristo. Toda arma contra nós perecerá. O que mais que fala essa música? Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Isso mostra, por isso que eu até interrompi o louvor mais prematuramente, porque queria aproveitar o gancho da música. Toda arma contra nós perecerá, vencemos a batalha. Amém. Isso mostra que nós temos uma batalha no reino de Deus, que armas se levantam contra nós. Existem teologias por aí que não gostam nem de tocar no nome do diabo, não gostam de falar de demônio, e a gente sempre ministrou aqui nessa igreja que isso é uma grande armadilha do diabo. Enquanto a gente resiste em acreditar que ele exista, enquanto a gente não se levanta contra ele, não se posiciona contra ele, ele vai fazendo a festa. Acho um pouquinho que ele faz o muito logo. A palavra claramente diz: orai e vigiai. Então a palavra em vários pontos nos mostra que nós temos sim que ter uma posição de guerra. E aqui, não preciso abrir, que é só um versículo, em 2 Coríntios 10, 4, está escrito: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Muito bem. Isso é Paulo falando para a igreja que estava instalada na cidade de Coríntios. Isso não é uma palavra comum, isso é uma palavra para cristão. Isso é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Hoje não é uma palavra, hoje é um estudo. Eu quero mostrar para vocês e explicar para vocês e ensinar para vocês uma das maiores legiões demoníacas que atrapalham a edificação e o crescimento dos cristãos dentro da igreja. Então vamos ficar em pé. Eu sugiro, toda vez que a gente fala do diabo, estuda o diabo, e obviamente com a intenção de desmascarar o diabo e todo o seu exército, ele obviamente não fica quietinho. Então eu sugiro que, em primeiro lugar, vocês confessem os seus pecados, para que vocês não tenham porta de entrada, para que vocês não sejam retaliados. Então eu vou dar um minutinho para que cada um ore e confesse seus pecados. Se você sentir necessidade de confessar para alguém, procure um irmão e faça a sua confissão. Feche todas as suas brechas, senão você sai daqui retalhado.
Agora faça uma oração, abrindo o seu coração e pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade de convencer você mesmo das coisas que deveriam ser necessárias convencê-los. 2 Coríntios 10:4, como eu li, está escrito que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando a gente viaja pelo Brasil, a gente em várias cidades visita fortalezas fortes. E a gente vê edificações grandes, fortes, poderosas, que serviam para proteger o país, a cidade, o local de inimigos. E Deus aqui, porque toda a palavra é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Quem começou a fazer panorama e quem já fez já aprendeu isso. Deus aqui inspira Paulo para usar esta palavra, fortaleza, para destruição das fortalezas. Lugares fortes, bem edificados, potentes, que protegem. Essas fortalezas são construídas na nossa mente pela nossa história de vida. Sabe aquele ditado? Gato escaldado tem medo até de água fria. Ele criou uma fortaleza com a água. Você vai jogar água nele, ele lembra de quando jogaram água quente, ele não quer nem saber se é água quente ou se é água fria, e ele vaza. E nós somos assim. Nós vamos criando defesas. A psicologia explica que... Tem nenhum psicólogo hoje? Tem a Ju, cadê a Ju? A psicologia explica e fala dos mecanismos de defesa que nós temos na nossa emoção e na nossa personalidade, e que são até certo ponto saudáveis e necessários para que a gente aprenda a se defender. Tem mulher que vê o marido tomar o primeiro copo de cerveja, ela tem um ataque histérico muito maior do que o necessário por uma garrafa de cerveja, mas é que ela já tem um mecanismo de defesa, porque viu o pai beber, o tio beber, o avô beber, não sei quem morrer de tanto beber. A nossa história vai criando mecanismos de defesa emocionalmente, mas vai criando fortalezas. Tem gente que não consegue se doar para o marido porque viu a mãe apanhar do pai, e ela nunca vai ter uma relação tranquila e aberta com o marido. Nós vamos criando fortalezas. Essas fortalezas, essas proteções que a nossa emoção cria, são válidas em algumas situações, são patológicas emocionalmente falando, quando impedem uma evolução natural da vida daquela pessoa, e daí nós precisamos do psicólogo, e aí nós precisamos às vezes até de um remédio, e são demoníacas quando chegam a abranger o campo espiritual. São saudáveis até certo ponto, são patológicas quando impedem uma evolução de vida normal e natural na vida daquela pessoa. Estou falando de patologia médica. E são demoníacas quando tomam um vulto, quando tomam um corpo, quando tomam um tamanho
que impedem a pessoa do crescimento espiritual. E não é muito difícil a gente observar esses acontecimentos dentro da igreja. Pessoas que não conseguem amar porque não foram amadas, porque foram maltratadas, pessoas que não conseguem se doar porque têm exemplos ruins, enfim, toda a história de vida, de rejeição, de trauma, de problema, de experiências negativas, criam fortalezas na nossa personalidade que chegam a complicar, que chegam a dificultar e às vezes chegam a impedir o crescimento cristão. Porque quando nós chegamos a Jesus Cristo, nós temos todo um processo para cursar de transformação de caráter, de mudança de entendimento, de mudança de princípio. Porque a gente chega a Jesus com uma história de vida, com princípios, com experiências, que muitas vezes vão de encontro, e não ao encontro, vão de encontro à palavra de Deus, vão contra a palavra de Deus. Os nossos princípios, as nossas experiências e a nossa história de vida. Aquilo que eu sempre falo, a gente aprende no mundo que a gente deve levar vantagem, e depois a gente vem aprender no cristianismo que quem se der um tapa, a gente tem que dar a outra face. Se quiserem levar o paletó, a gente deve permitir que a pessoa leve também a camisa. Nós precisamos e devemos, e é um processo de Deus que nós chamamos de edificação, que nós chamamos de santificação. São palavras carregadas de preconceito. Você fala, não quero ser santo não, isso é impossível ser santo. Santificação e edificação é a transformação do nosso caráter, a transformação dos nossos princípios nos princípios e no caráter de Jesus, porque nós somos corpo de Jesus, nós vamos viver com Jesus e com Deus eternamente, e precisamos aproximar o nosso caráter do caráter dele, primeiro para dar exemplo aqui na terra, e depois para sermos usados na glória, no milênio e na eternidade. Por isso o Senhor vai operando o transformar do nosso caráter. A palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando nós convertemos, isto é, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz como vicário para as nossas vidas, como realidade para as nossas vidas, naquele momento nós nascemos de novo. Isso está escrito em João 3,3. Nós nascemos de novo e precisamos formar um novo caráter. Precisamos cursar uma carreira com o poder do Espírito Santo de Deus, que vai transformando o nosso caráter. A palavra diz que ele muda o nosso querer e muda o nosso agir segundo a sua boa vontade, através do poder do Espírito Santo. Isso deveria ser uma questão gradual, permanente, chegando à vitória, chegando à estatura do varão perfeito, a perfeita imagem e semelhança de Deus no final da nossa carreira, quando nós morrermos fisicamente ou quando Jesus voltar. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas com dificuldade de santificação, com dificuldade de edificação, com dificuldade de viver tudo isso que nós estamos estudando, de amor, de relacionamento na igreja, de cooperação, de doação, de altruísmo, porque o cristianismo é basicamente amor e generosidade. O cristianismo
é sempre um ensino com um olhar no outro, para o bem do outro, e não é muito difícil nós percebermos que tem muitos irmãos, ou se não todos nós, que têm dificuldade na santificação, dificuldade na edificação, dificuldade em cumprir essa carreira, dificuldade em deixar o velho homem, dificuldade em assimilar novos princípios, dificuldade em introjetar novos valores e ter uma nova postura de vida. Por isso eu achei esse estudo muito pertinente e entendo que poucos de nós escaparemos desse demônio. Obviamente, uns mais, outros menos. Uns em poucos aspectos, outros em alguns aspectos e outros em muitos aspectos. Mas Paulo é muito claro nesse estudo quando ele diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando todas essas fortalezas, quando todas essas proteções, quando todos esses mecanismos de defesa passam a impedir, ou a dificultar, ou a postergar o crescimento cristão e a evolução cristã, e as curas e as libertações, que todos nós precisamos de libertações. Uns precisam de libertação de desamor, outros precisam de libertação de droga, outros precisam de libertação de língua, outros precisam de libertação de sexo exagerado e ilícito, outros precisam de libertação de comida exagerada, de bebida exagerada, mas todos nós precisamos de libertações. E quando nós percebemos que essas libertações, que essa evolução, que essa edificação começa a ficar muito lenta, ou muito demorada, ou até impossibilitada de acontecer, nós precisamos lembrar das nossas fortalezas. E Paulo começa dizendo que armas espirituais são usadas para destruir as fortalezas. Se essas armas espirituais são usadas para destruir as fortalezas, é porque essas fortalezas estão causando bloqueio espiritual. Porque os bloqueios emocionais, nós vamos no psicólogo. Os bloqueios físicos, nós vamos no médico. Mas os espirituais, nós precisamos de armas espirituais. E precisamos destruir essas fortalezas para que elas não impeçam o nosso crescimento cristão, a nossa edificação, a nossa santificação e o nosso encontro com o Pai. Essas fortalezas que a gente vê aí, tem muito na beira da praia, tem nas fronteiras, né? O que elas abrigam? Soldados de um lado e inimigos do outro, não é? Muito bem. Essas fortalezas, essas feridas, essas histórias ruins da nossa vida abrigam demônios, abrigam exército inimigo que moram nos rancores, nas mágoas, nas experiências ruins, nos traumas, nas rejeições, enfim, em toda a nossa história de vida. Vou repetir: existe um limite saudável. E o limite saudável é quando não atrapalha a nossa evolução emocional, a nossa evolução profissional, e não atrapalha a nossa evolução espiritual. E eu quero pedir para que todos vocês pensem daqui para frente em vocês mesmos.
Não pensa assim, a Maria Luísa pensa, não, isso aqui é para o Leonardo. A Eduarda pensa, isso aqui é para a Natália. O Benê não, brigadeiro. O brigadeiro pensa, isso é para o beijinho. Vamos pensar em nós, porque eu creio que poucos de nós escaparão ilesos desse demônio. Esses demônios agem no nosso caráter, impedindo que o caráter de Cristo seja instalado. E Paulo continua: para a destruição das fortalezas. Destruindo as fortalezas, o versículo 5 começa: destruindo as fortalezas, serão destruídos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós precisamos destruir as fortalezas para que a altivez seja destruída, para que o conhecimento humano seja destruído, e com isso não impeçam mais o conhecimento de Deus. A fortaleza abriga demônios que impedem que nós conheçamos a Deus na sua totalidade e no seu plano perfeito. Para a destruição das fortalezas, assim destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muito bem. É o demônio da altivez. É o demônio que mais tem atacado a igreja. É o demônio que mais tem impedido as pessoas de se entregarem verdadeiramente a Deus. É a legião que mais tem impedido a santificação, a rendição daquele ser humano a Deus. É a legião que mais tem impedido o encontro verdadeiro e integral do corpo de Cristo com a cabeça. A altivez. Parece uma palavra bonita, né? A minha mãe usava muito essa palavra quando eu era criança, e ela dizia assim: aquela moça é altiva. Eu acho que ela queria dizer elegante, bem posta. Só que de bonito não tem nada esse capeta. Então vamos começar a saber quem é o demônio da altivez que se esconde atrás da fortaleza da nossa emoção e impede o nosso crescimento cristão. O demônio da altivez é basicamente o demônio contra a humildade. Nós precisamos ser humildes com Deus e com os homens. A palavra diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Jesus era humilde, mas Jesus tinha autoridade. É o oposto de altivez, é autoridade. Autoridade no nome de Jesus Cristo é o que todos nós podemos ter, sem sermos altivos e sendo humildes. Jesus era humilde, Jesus era despojado. Ele fala: venham a mim, que eu sou humilde de coração, o meu fardo é leve. Jesus era humilde, Jesus não era altivo, mas Jesus tinha autoridade no poder de Deus. E o que nós temos visto são irmãos altivos. Altivo é o oposto de humilde. Altivo é arrogante. Vão anotando que é interessante.
Altivez engloba, compreende, e se nós prestarmos atenção, todos nós iremos nos identificar em algum aspecto com a altivez. A altivez engloba arrogância, orgulho, obstinação, controle. As pessoas gostam de ter o controle da própria vida, o controle da situação, o controle da vida da esposa, o controle da vida do marido, o controle da vida dos filhos, o controle das coisas. Tem gente que fica exacerbado quando perde o controle, quando a coisa não sai do jeito que ele quer. Isso é demônio. Controle é de Deus. Só Ele deve ter o controle de todas as coisas. Manipulação. Pessoas que manipulam com jeitinho, com uma conversinha, até em oração o crente manipula a reunião, manipula o estudo, manipula a família, manipula a conversa. Manipulação, domínio, ditadura. Tem homens que confundem ser o cabeça do lar e ser ditador. E tem mulheres que gostam de tomar o lugar do homem e ter o controle da família, o controle do dinheiro, o controle do marido, o controle de todos os horários, o controle de todas as atividades do filho. Uma coisa é zelo, outra coisa é controle. Vocês só vão chegar à revelação dessas linhas limítrofes se vocês orarem e jejuarem e abrirem sinceramente e humildemente o coração, para que o Espírito Santo possa revelar no coração de cada um qual é o aspecto da altivez que está tocando na tua vida, com humildade e com sincera vontade de ser liberto e curado. Cada um por si. O altivo tem um alto engano. Ele acha coisas dele mesmo que na verdade não existem. Eu estou falando exatamente de questões que foram formadas na pessoa. Sabe? A pessoa foi tão massacrada lá na infância que ela toma ares de seguro, ela toma ares de domínio, quando no fundo ela não tem nada disso. Todo mundo percebe, menos a própria pessoa. É um auto-engano. A pessoa se atribui qualidades que na verdade ela não tem. A mente de Cristo, irmãos, é uma mente lúcida. A mente renovada, a mente que passa pela metanoia do poder do Espírito Santo de Deus, é uma mente lúcida. É uma mente que sabe exatamente quais as qualidades pessoais, é a mente que sabe exatamente quais os defeitos pessoais, é a mente que sabe exatamente quais as dificuldades pessoais, quais as limitações pessoais e, de novo, as qualidades e os defeitos. A mente curada, a mente liberta, a mente renovada, submissa a Jesus Cristo, tem conhecimento lúcido de todas as questões pessoais, que é o oposto do auto-engano. Porque o que acontece é que essas questões, irmãos, além de impedir a edificação e a santificação e a entrega a Jesus Cristo,
Além de tudo, essa pessoa passa a ser perniciosa no corpo de Cristo, e é por isso que eu achei muito pertinente esse estudo, neste momento que nós estamos estudando o amor e o relacionamento dentro do corpo de Cristo. Porque essa pessoa passa a ser perniciosa, essa pessoa passa a contaminar, essa pessoa passa a dividir, porque essa pessoa é uma marionete do demônio da altivez. Aonde o demônio quer, leva esta pessoa, porque este demônio tem o controle absoluto das emoções desta pessoa. Atenção, igreja. Você vai pensar, mas como que o demônio tem o controle da minha emoção? Nós nascemos de novo no espírito, mas a nossa emoção, a nossa alma está em curso de santificação, em curso de purificação, em curso de transformação. Irmãos, a igreja é o tempo da nossa emoção, da nossa alma ser transformada. O nosso espírito se fez novo, o nosso espírito está convertido, mas a nossa alma está em processo de transformação. E não se esqueçam, vocês vão aprender, ou já aprenderam no panorama, que nós somos alma viventes, e é na alma que este demônio está agindo. O nosso corpo não tem conserto, ele só será transformado no arrebatamento. Ele é podre e continuará podre. Então vamos repetir: o espírito foi formado de novo na conversão, a nossa alma está em curso de formação, e por isso que nós estamos aprendendo hoje a tirar esse demônio das nossas vidas, e o nosso corpo só no arrebatamento será transformado. A pessoa vítima desse demônio passa a ser um ponto de discórdia, de divisão, de contaminação, de lágrimas, de rancores e mágoas dentro da igreja. É um auto-engano. A pessoa pensa errado, a pessoa raciocina errado, a pessoa entende errado, porque está totalmente dirigida por um espírito maligno. Não é muito difícil de nós percebermos isso. Quantas vezes na vida nós já observamos que você fala uma coisa, a pessoa entende outra? Quantas vezes na vida dá briga e depois você nem entende, nem sabe por que a briga aconteceu? Você briga com a sua mulher, com o seu marido, depois fala assim: puxa, mas brigamos por quê? Não era isso que eu queria falar? Eu não queria falar nada daquilo, ele entendeu tudo errado, ele entendeu tudo errado. É isso. Tem um demônio traduzindo errado o que é falado e o que é ouvido. Esse é o demônio da altivez. Tem um demônio distorcendo a palavra quando sai da boca de um até chegar no ouvido do outro. Um irmão fala uma coisa, o outro entende outra, e divide a igreja, e o diabo entra em regozijo, porque tudo o que o diabo quer, acreditem, se ele não conseguiu segurar vocês de chegarem no corpo de Cristo, ele vai fazer de tudo para impedir a santificação e que a salvação de vocês não se concretize. Ele vai fazer o possível para que a gente não passe na porta estreita, para que a edificação e a santificação não aconteça, para que nós não sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Porque a própria palavra diz que naquele dia alguns chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu curei enfermos, e em seu nome eu expulsei demônios. E Jesus diz: nunca te conheci. Obviamente essa palavra é para quem está na igreja, é para o corpo, porque é capeta que vai expulsar demônio por enfermos com o nome de Jesus? Não, é o povo de Deus. E Jesus vai dizer: nunca te conheci. Por isso nós precisamos de muita humildade, de muita lucidez,
para percebermos a revelação do Espírito Santo, em que área que nós nos encaixamos nesse estudo e buscarmos a revelação, a cura e a libertação. Amém. Auto-engano, pretensão, os pretensiosos que aspiram mais do que devem e etc. Autoestima exagerada. Vamos no popular, aquele que se acha. Autoestima exagerada é aquela pessoa que busca atenção só para si. Ai, o irmão não me cumprimentou, passou perto de mim e não falou bom dia, não me deu hoje nenhuma atenção. O pastor prega e não olha para mim, olha para os olhos de todos e não olha para os meus olhos. Isso é busca exagerada da atenção para si mesmo. Impaciente, ansiosos e pessoas que resistem à mudança. Vamos na pizzaria X? Hoje vamos. Daí na hora de ir na pizzaria, o povo decidiu que vai na Y. Mas como que vai na Y? Resiste a toda e qualquer mudança e, obviamente, as mudanças de caráter que interessam a Jesus. São pessoas resistentes a transformações e a mudanças. Pessoas ansiosas, impacientes. E em consequência de tudo isso, pessoas faladeiras. Porque a pessoa que se acha, a pessoa que tem uma autoimagem enganosa, a pessoa pretensiosa, a pessoa arrogante, a pessoa que se permite ares de justiça e de julgamento, logicamente ela se permite críticas à vontade. E critica, 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 e critica de um para o outro, do outro para o um. Esse é o quadro, irmãos, das pessoas que escondem atrás das suas fortalezas emocionais a legião da altivez. De uma maneira mais simples, simplesmente os teólogos chamam de a fortaleza da altivez. Abram suas Bíblias em Provérbios. Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Alguém tem outra tradução? A altivez do espírito precede a queda. Eu vou dar uns minutos para você orar, buscar a revelação do Espírito e, na sua quietude, permitir que o Espírito revele aonde que você se encaixa nesse estudo. O que era fortaleza? Eu disse que atrás das fortalezas escondem-se demônios, e estamos estudando um deles, ou uma legião deles, que é o demônio da altivez. Ele é tão importante
que ele é especificado na palavra. Paulo fala para destruir a altivez. Daí a importância dele, porque não é de hoje que ele ataca a igreja. Depois nós estudamos e vimos as características que compõem, vamos dizer assim, a personalidade desse demônio, o que ele faz na nossa personalidade, e qual é o mecanismo que ele usa para nos atingir. Com a personalidade desta maneira que nós vimos, com todos esses aspectos, como é que ele impede a edificação? Como é que ele impede a santificação? Ele bloqueia o quebrantamento. As pessoas não são convencidas dos pecados. As pessoas não são convencidas das falhas. As pessoas arrumam desculpas, justiça própria, explicações para as falhas. Ah, eu não sou mentiroso, eu falei isso por causa disso daqui. Não sendo convencido pelo poder do Espírito, não adianta a gente pregar, falar, porque a pessoa acha sempre que é pro vizinho, nunca é para ele. Ele impede o quebrantamento. São pessoas que não se quebrantam, não assumem, não entendem, não são convencidas das falhas e das suas questões erradas. Com isso, o que acontece na vida da pessoa? A pessoa não quebranta, a pessoa não arrepende, a pessoa não liberta, a pessoa não cura, a pessoa não cresce espiritualmente, a pessoa não edifica, a pessoa perde as bênçãos de agora, porque o Senhor tem um entendimento de que nível nós precisamos estar espiritual para que Ele possa nos abençoar, porque senão aquela bênção, ao invés de ser uma bênção, passa a ser uma maldição. É aquela história que eu sempre conto: a gente não dá um carro para um filho menor de idade. O Senhor também não dá bênçãos que possam prejudicar a gente, que possam virar uma maldição nas nossas vidas. Então essa falta de quebrantamento, de arrependimento e de edificação, hoje agem na nossa vida, impedindo as bênçãos de Deus, que Deus, por misericórdia, não coloca a bênção nas nossas vidas, porque aquilo, ao invés de ser uma bênção, vai ser um tropeço. E Deus não faz nada que possa atrapalhar o nosso crescimento. Então a consequência de hoje é a falta de bênção, e a consequência do futuro é não passar na porta estreita, não ser reconhecido como filho de Deus e não ver o Senhor. Muito bem. Como consertar esta situação? Em primeiro lugar, ouvir tudo o que vocês estão ouvindo, porque a gente não pode buscar uma cura e uma libertação de algo que a gente desconheça, de algo que a gente não saiba. Então, pelo menos agora nós sabemos. Essa aula está sendo gravada propositalmente, porque não dá para assimilar tudo de uma vez, principalmente quem não está anotando. Ter o conhecimento intelectual dessa situação. Segundo, orar, jejuar e buscar o Espírito Santo para que Ele nos convença das áreas da nossa vida que estão presas nesse demônio, para que Ele nos mostre qual aspecto de todos esses detalhes, de toda essa sequência
que existem na nossa vida. E, consequentemente, vai nos convencer de que nós temos, sim, escondido em fortalezas da nossa emoção e da nossa mente, o demônio da altivez. Convencidos de que nós temos isso, buscar a cura e a libertação. Aí é fácil, né, irmãos? O mais difícil é até aqui, o convencimento. Não, eu tenho e eu vou buscar a libertação e a cura. Como? Esse teólogo que fez esse estudo, ele deu um esqueminha que eu vou passar para vocês, mas que vocês não precisam ficar nesse esqueminha, porque Deus não é feito de esqueminha. Quem cura e quem liberta é jejum, oração e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ponto. Mas ele dá uma sequência para a gente observar e não para a gente ficar preso nela. Primeiro lugar, anotar no papelzinho todos os aspectos em que dessa personalidade demoníaca que nós nos identificamos: autoestima exagerada, autoengano, ditadura, controle, manipulação, orgulho, arrogância, obstinação, impaciência, resistência de mudança, fofoca, língua e etc. Então faz a sua listinha. Aí nos seus momentos de oração, você paralisa o demônio, por isso que é uma legião. Nesta legião, cada um cuida de uma parte. Paralisa o demônio em nome de Jesus Cristo, relativo a cada aspecto da legião da altivez. Paralisa, amarra, amordaça, anula em nome de Jesus Cristo cada demônio de cada aspecto da altivez. Sela com o sangue de Jesus Cristo a porta que o Espírito Santo fechou relativo ao demônio da altivez na sua mente. É como se você lacrasse uma porta. A porta que o Espírito Santo fecha agora, neste momento, depois de paralisar, amarrar, amordaçar e mandar embora cada demônio. Foi embora? Sela a porta com o poder do Espírito Santo de Deus, para que esses demônios não voltem. E peça para um irmão da igreja, ou para um líder da igreja, ou para o pastor da igreja, abençoar você, ministrar na sua vida, impondo as mãos, e tem que ser um irmão que você confie, e que você saiba que é um irmão sério, que busca Deus, que ele abençoe você, impondo as mãos, a bênção da humildade no Espírito, e que ministre na sua vida um espírito contrito. Um irmão, um líder ou um pastor que impõe as mãos e abençoe você com humildade de espírito e um espírito contrito. Jejue, ore, busque com perseverança e creia na vitória, na cura e na libertação. E, em último lugar, dê testemunho. Mostre para a igreja. A palavra fala em obras de arrependimento. Que as obras da sua vida, que as atitudes da sua vida, que as palavras da sua vida demonstrem a sua libertação, a sua cura, para honra, louvor e glória do nome de Jesus Cristo.
Inclinem as suas cabeças. Tenham um tempo de oração.